bem-vinda, bem-vindo ao 5º episódio da 2ª temporada do Descomplica PharmaCast. Eu sou Viviane Massi, estou aqui nessa jornada com você, muito feliz com essa nossa 2ª temporada. Hoje vamos falar sobre como implantar uma metodologia de premiação na sua farmácia. Muita coisa boa a gente vai discutir aqui hoje. Bruno, tudo bem? Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Mais uma vez, Vivi, estamos aqui para falar hoje de um tema... Você gosta muito desse tema? Dos mais pedidos. Premiação. Eu adoro, porque eu acredito que você fazer o pagamento da premiação na sua farmácia pode transformar a vida não só da sua operação, como também tributária. A gente vai estar conversando sobre isso aqui. Não, e economia tributária é sempre um tema muito relevante quando a gente está falando de farmácias e drogarias. Vamos apresentar a nossa convidada super especial. Recebemos hoje Bruna Nunes, sócia do Instituto Bula, farmacêutica e administradora, mulher poderosa. Atualmente gerencia o atendimento a mais de 400 farmácias na consultoria do Instituto Bula. Bruna desenvolveu um método exclusivo para farmácias, para que farmácias possam fazer a gestão de suas equipes de forma mais eficiente. Por isso, ela está aqui com a gente para conversar sobre premiação. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada Vivi, obrigada Bruno pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse conhecimento, né, para todas as pessoas que assistem aí o Descomplica Pharma. E essa temporada tá recheada de mulheres. Eu ia falar isso, Tá dominada, tivemos um homem, Sucadre até agora, não foi, Bruno? Dominada pelas mulheres. Mas o mundo é nosso, não tem jeito. É uma honra ter vocês aqui. As mulheres dominando o nosso espaço do Descomplica. Vamos dar o presente da Bruna? Vamos! Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, você estando aqui no Terras Cariocas, no Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigado. Diretamente de Goiânia para cá. Muito obrigado. Vou segurar a minha curiosidade para não abrir agora. Tá bom. Mas muito obrigada pelo presente. É uma honra ter você aqui. Tá? Ô, Bruna, eu disse aqui na sua apresentação que você desenvolveu um método exclusivo do Bula, vocês têm muita coisa que é exclusiva de vocês, para fazer a gestão de equipes de forma mais eficiente, porque fazer a gestão de pessoas é sempre desafiador. Lidar com o ser humano, lidar com o comportamento. O ser humano é sempre imprevisível, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça dele, o que ele vai fazer. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você chegou nesse ponto de falar sobre premiação, de criar uma metodologia de premiação. Tá bom. Bem, o nosso intuito, Viviane. Fique à vontade. O público a conhece intimidade. Se chama de Vivi, não tem problema. O público conhece como Vivi. Os comentários são assim, Vivi, fala aí. Vivi. O nosso intuito, Vivi, é criar um time que seja comprometido com os resultados da sua farmácia. Né? Um time comprometido com o resultado da sua farmácia vai precisar que ele seja um time de alta performance, vai precisar que seja um time engajado. E claro, para ser um time de alta performance, para ser um time engajado, a gente precisa de determinados perfis de pessoas que sejam estimuladas através da ambição. Por isso que, como eu posso dizer para você que como uma forma de cultura, a gente estabelece a premiação como um desses fatores. Por quê? Porque nós não acreditamos que a gente vai conseguir um time de fato engajado, que seja comprometido com alta performance, se de alguma forma eles não estiverem tendo a retribuição daquilo que eles estão proporcionando para a empresa. Por isso, precisa ter a premiação. Antes da gente entrar na metodologia em si, você acha que a motivação, ela vem só do dinheiro? Ou outros fatores dentro da farmácia também contribuem com essa motivação e com esse engajamento? Porque a premiação, a gente está falando de premiar. Você pode premiar com dinheiro, você pode premiar com uma viagem, com um jantar, mas é uma recompensa financeira. Sim. Somente a recompensa financeira motiva ou na sua experiência, na sua visão, não? Outros fatores também motivam? Olha, depende da geração, depende com quem você está conversando. Você precisa conhecer o teu colaborador, porque cada indivíduo, ele tem uma maneira de se sentir reconhecido. E tem gente que é com dinheiro. Tem gente que é com dinheiro mesmo. Não vem com
reconhecimento, com troféu. Com troféu, até com viagem, com coisas que a pessoa não perceba o valor. Entendi. Tem pessoas que têm como que eu posso dizer para você? Um valor que ele é monetário, né? O valor financeiro, ele é muito alto. Então, o que acontece? A pessoa, ela se sente reconhecida quando tem dinheiro em jogo. Se não tiver dinheiro em jogo, ela não vai se sentir. Só que não é só dinheiro que motiva também uma série de outras pessoas. Por isso que eu preciso conhecer o meu colaborador, que inclusive é uma das ferramentas que a gente utiliza. Conheça o seu colaborador para você entender como ele se sente reconhecido. Porque você vai perceber que tem pessoas que não é com dinheiro. E na verdade o dinheiro ele é apenas um fator secundário, que às vezes ele é muito importante, sim, ele conta, mas que não é através dele que o colaborador vai se sentir reconhecido, que ele vai se sentir motivado, que ele vai se sentir engajado, que vai fazer ele sair daquele lugar comum para entregar um resultado extraordinário. Então, conhecer quais são os valores do teu funcionário vai te possibilitar a entender a maneira de premiá-lo de forma eficiente. Queria que o Bruno, eu sei que você vai comentar, mas antes você podia contar pra gente um pouquinho da experiência da Farma Contábil, porque a Farma Contábil tem feito um trabalho bem bacana de gestão de equipes. Falamos disso até no primeiro episódio com a Rafaele Wingler. É um pouco disso. Tem a premiação, a participação de lucros, mas também tem outras estratégias de motivação e de engajamento do colaborador. Exatamente. A gente está falando de premiação, também tem a política de benefícios, que é muito importante dentro de uma empresa. É óbvio que todas essas questões que a Bruna comentou, de você conhecer os valores da pessoa ou da empresa, também importante. Saber o propósito da pessoa que você está contratando. O fator monetário ainda pesa muito. É importante ter o reconhecimento, ter a aproximação com o dono, com a liderança da empresa. Tudo isso é importante. O conjunto da obra é muito importante. No podcast, né, acho que foi no primeiro episódio dessa temporada, a gente estava comentando sobre isso aqui, da importância de se ter uma boa política de benefícios, de ter normas claras de contratação no início da pessoa, no início da sua jornada dentro da farmácia. Tudo é muito importante. Ter uma boa política de cargos e salários, ou ter isso muito bem definido junto ao colaborador. Tudo isso é importante. Mas o monetário pesa, querendo ou não, pesa. Sim. Talvez seja o principal ou o primordial. Tanto que eu separei até uma pergunta aqui para poder fazer para a Bruna, se ela já viu alguma farmácia que não pague premiação, se isso existe no cenário nacional. Vejo que os clientes da Farma Contábil, se eu pegar, sei lá, talvez 2, 3 clientes da nossa totalidade não pagam premiação. Na sua grande maioria pagam premiação. Para você ver a importância que o lado monetário tem. Uhum. E aí eu vou devolver a pergunta. Existe farmácia hoje no Brasil que eu respondi porque é a minoria lá dos clientes nossos. Existem, mas no mundo bula, vamos se dizer assim, ainda tem farmácia que não paga a premiação, Bruno? Ainda tem. Tem farmácia que não paga premiação, tem farmácia que ainda trabalha no modelo de salário fixo, que acredita que consegue ter um controle maior das despesas se não atrelar uma parte variável ou não atrelar uma premiação, entende? Fica com aquela visão de que assim eu consigo ter o controle melhor das minhas contas. E se eu abrir para pagar comissão, eu perco o controle e tudo mais. Então, tem farmácias que ainda não pagam. São muitas? Não são muitas. É a minoria? É a minoria, até porque é uma prática do mercado, né? Sim. Por ser uma prática do mercado, se você não tem esse tipo de remuneração, você torna-se não competitivo. Não competitivo, você não tem gente que queira trabalhar para você. Isso que eu ia comentar. Até para recrutar fica mais difícil, né? Imagina uma farmácia recrutar um colaborador para ser parte da sua equipe e acho que deve ser uma das primeiras perguntas que ele faz. Tem premiação? Qual a política de premiação da empresa? A empresa que não paga a premiação deve ficar atrás dessa corrida, né? Por mão de obra, por pessoas qualificadas.
que é a principal dor hoje de qualquer empresário, seja do mundo farma ou qualquer outro segmento, outro modelo. Porque quando... É um pouco lógico isso, pelo menos no meu pensamento. Você tem um salário fixo, ok, mas aquele colaborador, quando ele está numa farmácia que tem uma política de premiação, provavelmente esse colaborador ele vai sim se sentir mais empenhado para buscar um resultado melhor, porque se a farmácia tiver um resultado melhor, consequentemente ele também terá. Então é todo mundo, o Bruno vai me ajudar, aquele esporte, esqueci o nome, todo mundo tem que remar junto do... a canoagem, né? Canoagem. É mais ou menos como a canoagem. Sim. Se alguém empurra o contrário, nossa, vai dar ruim, concordam? Então, eu acho que a premiação, fazendo uma analogia bem simples, é como essa canoagem. Todo mundo remando para chegar no mesmo ponto. E todo mundo vai ganhar aquilo dali. Sim. Concorda? Concordo. E assim, às vezes, você falou assim, a pessoa remando ao contrário. Não, tem gente que só de deixar de remar, ela já é um também peso a mais no barco. É verdade. Ela não está remando ao contrário, mas o peso dela, sem ela auxiliar a remar, já não traz aquele resultado satisfatório como poderia trazer, né? E eu tenho muito receio, por exemplo, como que é o processo de recrutamento e seleção de um time que não é remunerado através do seu desempenho. Qual é a pessoa que eu vou atrair para minha empresa? A pessoa que ela fala, poxa, eu quero receber independente de qual seja o meu resultado. E se a gente pegar as pessoas que são sangue no olho, pessoa que é ambiciosa, pessoa que é engajada, pessoa que é comprometida, ela fala, poxa, eu quero ter uma participação naquilo que eu consigo produzir. Por quê? Porque eu sei que a forma como eu produzo retorna também para mim. Sim. Então, critério de seleção, de escolha, o critério até do colaborador que se candidata para uma vaga, onde ele sabe que a participação dele vai influenciar na remuneração dele, eu consigo pessoas que sejam mais comprometidas. E é esse o nosso objetivo, pessoas comprometidas com o resultado da farmácia. A gente fez uma entrevista com o Celso Massi na primeira temporada. O Celso é cliente do Instituto Bula e ele veio aqui no Descomplica contar a história dele e ele fala isso muito bem. Você se lembra, Bruno? Lembro. Ele disse assim, eu vou, mas vocês vão junto comigo. Ele fala isso para a equipe, ele falou isso para a equipe. E ele tem a política de premiação, acredito que vocês orientem ele nesse sentido. Sim. Eu queria trazer esse exemplo, porque o Celso é um empresário independente, está lá em Três Rios, tem uma farmácia. Porque às vezes a gente acha, tem muito empresário que não, isso é só para grande rede, isso não é para minha realidade, eu não tenho como implantar essa metodologia. Mas é uma metodologia, e aí eu acho que você pode explicar, mais simples do que parece e acessível a qualquer porte de farmácia. Exatamente. Ela é simples, ela é para o independente, ela é para você, ou seja, é o ato de você conseguir fazer conta, trazer as pessoas certas e estipular as metas certas. Isso não depende do tamanho da empresa, não depende de uma coisa, da cultura da empresa. Fala mais sobre isso, Bruna. Não tem como eu implantar uma metodologia de premiação se eu não tenho como cultura da empresa a meritocracia. Entende? Então, como cultura, eu preciso pensar como uma empresa meritocrática, eu preciso ser uma empresa meritocrática, preciso saber, entender, reconhecer performance equivalente ao que é esperado, performance superior ao que é esperado. Então, eu preciso saber reconhecer, né? E eu preciso premiar, preciso valorizar de alguma forma essas performances. Isso é meritocracia. E meritocracia faz parte da cultura. Todas as vezes que a gente pega uma empresa que ela tem dificuldade de implantar um método de premiação, é porque a meritocracia não faz parte da cultura da empresa. Ou seja, empresa que não reconhece o valor do colaborador, empresa que não entende quando a pessoa está dando o melhor de si, empresa que não estimula que o colaborador tenha melhor performance de alguma maneira, empresa que não dá feedback, empresa que não estipula meta, empresa que não tem acompanhamento. Porque não é só assim, toma sua premiação, bata lá e pronto, acabou. Não, eu preciso acompanhar, eu preciso dar feedback, eu preciso me comprometer com o desenvolvimento desse colaborador. Entende? Então, é uma cultura mesmo, porque tudo vai se mover em volta do resultado da empresa. Eu quero falar sobre esses passos para implantar essa metodologia. Não sei se o Bruno quer perguntar alguma coisa antes. Eu queria exatamente pedir que todos agora peguem papel e caneta.
Tá, Porque pegue eu tenho, papel e caneta. porque eu tenho certeza que o que a Bruna vai comentar aqui e que eu vou perguntar para ela é uma dúvida frequente na farmacontábil. É uma dúvida frequente a todos que possuem farmácia, que querem implementar o método de premiação no seu negócio. Premiação é diferente de comissão de forma bem clara. Comissão é percentual sobre tudo aquilo que você vende. Premiação é algo extraordinário que aconteceu, que foi determinado dentro da sua farmácia. Certo. E a principal dúvida é justamente essa. Inclusive, o vídeo da Bruna é o mais assistido lá no nosso canal. Recomendo a todos que assistam lá também. Mas o convite da Bruna hoje aqui é justamente para a gente estar falando também sobre isso, de como fazer a premiação, como dar o pontapé inicial, quais os indicadores, por onde que eu começo. Enfim, porque muitos não sabem como fazer, Bruna. Muitos não sabem. Bruna, eu não sei criar métodos de premiação dentro da minha farmácia, eu não sei nem por onde começa. O que eu sei é o tradicional. É percentual sobre tudo aquilo que se vende. Mas a premiação eu não sei por onde começa. Eu nunca pratiquei isso aqui. Talvez pouquíssimas farmácias no Brasil pagam premiação. Ou sabem pagar premiação. Eles continuam pagando a comissão achando que estão pagando premiação. Então, como criar o método da premiação? Quais são os indicadores? Como que eu dou esse pontapé inicial? O que você aconselha, Bruno? Tá. Nossa, Bruno, se a gente for voltar no começo da conversa e você falar assim, quais são as farmácias que pagam premiação e quais se pagam comissão, eu vou dizer para você que apenas 5 a 10% das farmácias conseguem ter uma política de premiação que seja desvinculada. Olha o desafio desse podcast. Exatamente. Olha o desafio desse podcast que a gente se propôs aqui. É de falar algo que poucos praticam, mas que a gente vê muito valor. Exato. A Bruna vê valor, o Bula vê valor. E é algo que pode transformar a farmácia. Transformar. E eu estou falando não só na gestão, crescimento, lucratividade, tributação, que a gente pode estar conversando um pouco sobre isso aqui. Mas, enfim, pode transformar. O próprio Celso tem vídeo dele aqui no nosso canal falando sobre isso. E como que isso vai, sim, eu tenho certeza, transformar o seu negócio. Lá na Farmacontábil, a gente paga premiação para a nossa equipe. No Bula também. Nós temos metodologias de pagamento de premiação que nos ajudaram a melhorar a performance da nossa equipe, o engajamento da nossa equipe na Farmacontábil. Eles sabem disso. Muito com a ajuda também lá da Bruna, com dicas que a gente vai pegando nos cursos lá do Bula, que a gente participa, dos vídeos que ela faz. E a gente foi catando essas dicas e aplicando na Farmacontábil. E são muitas das dúvidas nesse sentido. Como criar essas métricas. E eu tenho certeza que essas dicas aqui vão ajudar você a transformar a sua empresa, a sua farmácia, que é o nosso público, mas também para qualquer empresário de qualquer segmento que está nos assistindo. Ajudou a transformar a Farmacontábil, que é uma empresa de contabilidade. A gente está aqui falando para o mundo farma de um modo geral, e eu tenho certeza que vai poder contribuir também para outros segmentos. Certo. Antes de falar a maneira certa de estipular a premiação, eu vou dizer por que a maioria dos donos de farmácia tem dificuldade de estabelecer uma política de remuneração onde tem a premiação como centro. Porque normalmente eles olham o valor gasto. E como valor gasto, como despesa, entende? Então, eu olho a situação e falo, poxa, eu tenho que implantar uma política de premiação, quanto isso vai custar, isso cabe no meu orçamento? Aí que começa, né? Por onde que eu começo, o que que eu faço, como que eu vou fazer isso? Isso não vai estar impactando no meu lucro, ou não, eu estou disposto ou não estou disposto a gastar esse valor com isso? Beleza. Então, é a maneira errada. Por isso que se tem dificuldade em entender como que eu vou estabelecer uma política de premiação. E se essa é a maneira errada, qual que é a maneira certa, né? A maneira certa é eu entendendo qual premiação é estratégia. Então, eu entender qual é a estratégia do meu negócio. E eu começo a entender qual é a estratégia do meu negócio analisando dados e números.
Eu começo através do quê? Do demonstrativo de lucros e perdas. Primeiro eu preciso entender como é que está a minha empresa, através dos números, né? Monto meus demonstrativos, DLP, DFC, olho os indicadores e vejo qual que é o resultado da minha empresa. Através do resultado que eu tenho, claro, eu vou projetar uma melhoria de resultado, certo? Eu vou projeto, beleza, esse é o resultado que eu tenho hoje, esse é o resultado que eu almejo ter. Então, através de um projeto de metas e objetivos. Tenho as metas e os objetivos, o que eu vou fazer? Olhar para a minha estrutura, fazer uma análise SWOT, analisar quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, analisar quais são as oportunidades, quais são as ameaças, analisar a minha farmácia, o meu mercado, analisar o meu mercado, né, e analisar também os meus concorrentes e entender, peraí, o que a minha empresa precisa melhorar para poder atingir os resultados que eu espero. Entende que a política de premiação, ela parte da estratégia. Entendi. Primeiro eu vou resultado atual, resultado desejado. E entendendo através de uma análise SWOT, o que é que eu preciso melhorar. Beleza, eu entendi o que eu preciso melhorar? Pronto, aqui está o segredo de onde você vai aplicar a sua premiação. Entendeu? Entendi. Eu preciso melhorar venda de determinados grupos de produto. É lá que vai estar a premiação. Eu preciso melhorar o ticket médio. É lá que vai estar a premiação. Eu preciso melhorar o faturamento. É lá que vai estar a premiação. Eu preciso melhorar a assiduidade dos meus colaboradores. É lá que vai estar a minha premiação. Então, não existem indicadores já pré-determinados. Esses indicadores, eles vão surgir a partir dessa análise que você explicou agora pra gente. Isso varia de farmácia para farmácia. Exato, isso que eu ia falar pra você. E cada farmácia é um mundo, cada farmácia é um universo diferente. Se eu conversar com um dono de farmácia aqui agora, ele vai falar assim, olha, aqui, né, e analisando os dados e números, ele vai perceber o seguinte, aqui na minha empresa o faturamento tá ok, só que o que acontece? O perfil de vendas tá horrível. E por causa desse perfil de vendas eu não consigo atingir o lucro da empresa, ok? É lá que você vai trabalhar. Peraí, só abrindo parênteses, perfil de vendas é? Perfil de vendas é a quantidade de produtos que você vende que deixa mais ou menos lucro. Entendi. Tá? Né? É o que a gente chama da participação de produtos rentáveis na venda, na participação total da venda. Tá. Então, aí às vezes eu pego uma outra farmácia, poxa, eu tenho um perfil de vendas que me deixa uma lucratividade alta, uma rentabilidade bacana. Só que não adianta eu vender com um lucro alto aquilo que eu vendo muito pouco. Então, talvez naquela outra empresa vai estar o faturamento. Aí você fala, não, olha, tem uma farmácia aqui bacana, ela tem um perfil de vendas bacana, tem o faturamento legal, só que eu estou com dificuldade de organizar minhas despesas e meus custos. Aí, por exemplo, você tá vendo que até a premiação, ela molda, não vou trabalhar aqui com venda, vou trabalhar lá na minha estratégia de organização de estoque, eu vou trabalhar na minha estratégia de organização financeira e eu posso estipular metas e premiação também, inclusive para quem trabalha na área administrativa. Porque tem farmácias que não têm uma área administrativa separada, ou tem farmácias que nem veem a área administrativa como a área da farmácia e que podem ter também seus prêmios, sua remuneração variável em cima das metas e dos objetivos a serem alcançados. Então, resumindo, a premiação ela vai incidir sobre a área em que a farmácia precisa melhorar. Tem que olhar para isso. O primeiro passo, né? Seria encontrar os pontos fracos da farmácia. Precisa encontrar ali dentro dos números da farmácia as metas, né, estabelecidas e não cumpridas, e eu vou saber em qual meta ou qual área eu preciso melhorar. O faturamento da farmácia, se está adequado à meta que foi estipulada. Quando a gente fala faturamento total, mas pode ser faturamento de um determinado grupo de produtos, né? E aí você vê ali qual seria esse grupo de produtos que você está com um faturamento, com uma venda baixa. Você falou de lucratividade também, de assiduidade. A gente implantou isso lá na Farma Contábil, foi uma dica que o Bula deu. E dentro da nossa política de premiação, a gente passou a aplicar a assiduidade como critério de divisão da premiação, porque a gente viu que precisava melhorar esse ponto lá na Farma Contábil. Então, o primeiro passo seria esse, a gente fazer um raio-x da farmácia e encontrar os pontos onde a gestão, a operação precisa melhorar. Exatamente.
E como que eu faço isso? Entendendo, conhecendo a minha empresa através dos números, sabendo onde eu preciso melhorar, estipulando quais são os indicadores que eu preciso ter melhor. Indicador também é muito importante, porque uma forma de você medir o processo é através do indicador. Às vezes a gente pega assim, vou dar um exemplo. Eu preciso melhorar a minha venda no delivery. Ótimo. Um fator que pode ser algo que você pode ter um indicador e você vai precisar implantar um indicador no delivery vai ser o atendimento ao cliente, através das vendas pelo WhatsApp. Como que o teu cliente ele está avaliando esse contato, essa venda, essa entrega? Porque tem várias nuances. A pesquisa de satisfação pode ser um indicador. A pesquisa de satisfação pode ser um indicador. Dentro da farmácia, eu posso também ter um NPS dentro da farmácia, onde eu faço uma pesquisa de satisfação do meu cliente, eu entendo qual que é a satisfação do meu cliente em relação à empresa, em relação à farmácia. E aí eu posso medir isso também por colaborador, entende? E, através disso, estipular as minhas premiações. E o que acontece também, que é muito interessante, existem indicadores que eles podem ser inegociáveis. Por exemplo, então agora eu vou trabalhar só com esse indicador, depois eu vou trabalhar só com aquele indicador, depois eu vou trabalhar... Não, você pode ter indicadores que eles são inegociáveis, que ele vai fazer parte do seu escopo de métricas que você vai analisar para compor a premiação mensalmente, porque aquilo é inegociável para você, entende? E existem outros tipos de premiação também, que são muito importantes e que eu percebo que as farmácias negligenciam, que parte da questão de você buscar os comportamentos que você precisa do seu colaborador em relação aos valores da empresa. Como você falou da assiduidade. A assiduidade, ela pode ser um ponto. A apresentação do colaborador na empresa pode ser outro ponto. Enfim, o quanto a pessoa... Por exemplo, vou dar um exemplo, né, que aconteceu lá na nossa empresa. Falando como Instituto Bula agora, mas que vocês, donos de farmácia, né, podem pegar essa situação e modelar e colocar nas empresas de vocês. Dentro do Instituto Bula, nós temos um valor muito grande que é nosso time é de alta performance. E a gente busca pessoas de alta performance para estar conosco. O que é alta performance para nós? Pessoas que buscam melhoria na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Então, precisa estar em busca. Precisa estar buscando melhor condicionamento físico, intelectual, relacionamentos interpessoais, desenvolvimento emocional. São pontos que a pessoa de alta performance, ela precisa cuidar para ter alta performance. E isso é um valor para nós. E nós buscamos colaboradores que tenham esse comportamento. Ok, se eu quero pessoas que tenham esse comportamento, como eu, como empresa, posso estimular que os meus colaboradores busquem esse comportamento? E aí nós fizemos uma gamificação na empresa que durou 6 meses para que as pessoas estipulassem as próprias metas. Não era, nesse ponto, não eram metas profissionais, eram metas pessoais, mas que elas fizessem as próprias metas. E dentro dessas metas... que elas iriam estipular, a gente iria avaliar depois, claro, através de pessoas de fora. Eu e o Cadre, a gente não assumiu essa responsabilidade de avaliar, né? Mas nós chamamos uma banca para poder analisar a performance e o desenvolvimento que esses colaboradores tiveram para as próprias metas. E nós demos 2 prêmios, que foram em viagens para 2 colaboradores nossos que ganharam, né, na gamificação. Por quê? Um estímulo que a empresa pode dar ao comportamento do colaborador, um comportamento que a gente deseja e que a gente espera nas pessoas que estão no nosso time. Bruna, mas onde que isso foi um prêmio, onde que isso impacta no resultado da empresa? Impacta em tudo. Gente, foi tão interessante essa questão dessa gamificação que a gente fez. Por quê? Porque quando você melhora um aspecto da sua vida, outros também vão sofrendo a influência daquela melhora. Se você tem uma condição física melhor, provavelmente você vai
se raciocinar melhor, você vai se alimentar melhor, né? Alimentando melhor, você vai raciocinar melhor, vai resolver mais problemas. Vai dormir melhor. Vai dormir melhor, vai descansar, vai ter um humor melhor. Porque, gente, pensa, a gente trabalha todos os dias com as mesmas pessoas. Pensa se essas pessoas estão sempre mal-humoradas. Né? Isso impacta no nível de felicidade da empresa, que impacta no clima organizacional, que impacta na produtividade. Sim. Então, o que a gente faz? O que nós fizemos? Nós premiamos 2 colaboradores para que a gente pudesse também entender o quanto as pessoas estão buscando a melhora na vida pessoal delas. Entende? E através disso a gente olha com aquele olhar de análise de recursos humanos mesmo. Né? Na verdade, não é nem recursos humanos, é de gestão de pessoas. Quem foram as pessoas que foram atrás? Quem foram as pessoas que desistiram do caminho? Quem foram as pessoas que viram o progresso do outro e falaram, não vou ganhar, então vou desistir por aqui mesmo? Isso me deu material para trabalhar para os próximos 12 meses tranquilamente, estimulando uma premiação em cima de uma meta pessoal. E sem falar que nessas metas pessoais tiveram em quilos, eu acho que o pessoal perdeu, se eu não me engano, foram 60 quilos que a empresa inteira perdeu, de gordura que jogou fora. De gordura que jogou fora. Empresa fit. Empresa fit. Teve gente que perdeu 14 quilos, teve gente que perdeu 9 quilos, beleza. Mas foram desenvolvidos, porque muitas pessoas, o plano pessoal dela era desenvolvimento profissional, era ser promovida na empresa para poder ganhar mais. Nós tivemos cerca de 8 promoções com aumento de salário. Teve uma pessoa no time que ela, dentro desse processo, também a gente estimulou que os colegas fossem mentores dos outros colegas. Então, eu tinha a minha meta e o meu colega era meu mentor. E o prêmio foi para quem ganhou e para o seu mentor. Dentro desse trabalho, né, teve uma colega nossa, né, uma colaboradora da empresa, que ela foi mentora. E quando ela foi mentora de uma outra colega, que ela percebeu o quanto ela conseguia estimular o comportamento no outro, ela foi promovida no processo 2 vezes e se tornou líder de equipe. Muito legal. Então, assim... São quantos colaboradores no Bula? Nós estamos com 40. Cerca de 40. E contando. 40 e contando. Bom. Então, assim, só para fechar esse assunto, qual é o comportamento que você quer estimular no seu time? Dentro desse comportamento, qual que é o prêmio? Qual que é a dotação orçamentária que você está disposto a investir? E como eu falei lá atrás, premiação é cultura? Se você não tem uma cultura de meritocracia e uma cultura de buscar, né, feedback, o acompanhamento, enfim, o desenvolvimento do colaborador, quando você tentar implementar uma premiação para você ganhar mais dinheiro e bancar o seu estilo de vida, desculpa, não vai dar certo. É muito mais... enfim, quantas dicas a Bruna deu aqui. É muito mais do que percentual sobre venda. Entendeu? Não, sim, muito mais, porque quanta coisa a Bruna falou de meritocracia, estímulo de equipe, não é só simplesmente o percentual, porque quando você paga ali um percentual sobre a venda, aquilo meio que cai no fluxo mensal da pessoa e a pessoa não vê mais aquilo ali como um estímulo. Ela não vê aquilo ali como um estímulo, como um merecimento. Não vê, porque já caiu é como um salário, ela passa a ser um valor fixo, uma média mensal que ela recebe e ela não se sente estimulada a melhorar. Então, olha quantas métricas, quantas formas, né, de pagamento de prêmio a Bruna destacou aqui, que vai muito, muito além do que simplesmente um pagamento de um percentual sobre um valor que é vendido. E aí, Bruna, a gente falou do primeiro passo, né? Da gente encontrar os pontos fracos da farmácia. E aí eu vejo como uma segunda fase, após encontrar esses pontos fracos, localizar ali esses indicadores, né? Por onde ele começa ali? Bom, eu vi que eu preciso melhorar o meu faturamento, eu preciso melhorar a venda de determinado produto, o meu ticket médio está baixo. Vamos falar do ticket médio como exemplo. Como é que a gente pode estimular, por exemplo, ou passar para a nossa equipe uma política de premiação sobre ticket médio, por exemplo? Aumentou e aí chegou a determinado valor daquela meta que a empresa criou.
pago um valor sobre aquela meta atingida? Como é que seria isso? Quais os indicadores e após saber esses indicadores, como que você sugere o pagamento desse prêmio? Só complementando que eu também quero saber como a farmácia vai definir se ela vai pagar um prêmio, por exemplo, uma viagem, ou se ela vai dar um valor em dinheiro, que é o que o Bruno está falando. A gente está falando prêmio financeiro, mas pode ser outra coisa também. Ser. E se for dinheiro, como ela vai fazer esse cálculo? Por exemplo, eu vou pagar R$100, eu vou pagar 200. Como a farmácia, o gestor define o valor monetário desse prêmio? Se é um percentual sobre o faturamento, se é um percentual sobre a meta atingida. Fui clara na minha dúvida? Foi clara. Tá. Lembra que eu falei para você que o primeiro passo é eu olhar os números da minha empresa, olhar os dados, montar o meu DLP. Identifiquei os meus pontos fracos, né? Montei o DLP, montei o DFC. O que é isso? É número, é dado. Eu olhei, fiz um relatório financeiro de qual que é o resultado da minha empresa, quanto que ela está dando de lucro, né? E eu desenho qual que é o meu objetivo e faço uma projeção. Nessa projeção, eu tenho novo resultado, não tem? Por exemplo, o aumento do ticket médio. Se aumentar o ticket médio, eu vou multiplicar a quantidade de clientes vezes o ticket médio para encontrar o valor de faturamento. Fazendo um cálculo simples aqui. Sim. Concorda comigo que em cima desse novo faturamento, você tem um novo resultado? Sim. Então, dado que você já tem projeção em cima daquilo que você busca, você vai ter um novo resultado financeiro. Dentro desse novo resultado financeiro é o que você vai estipular. Quanto daquele valor você está disposto a pagar de premiação? Você entende? Quanto daquele valor? Que pode ser financeira ou não. Que pode ser financeira ou não. Comentou. Pode ser uma promoção, se for o caso. É diferente da premiação, né? A premiação, ela tem essa característica de prêmio mesmo. Mas aí você vai estipular, por exemplo, vou dar outro exemplo lá do Instituto Bula também. O objetivo do prêmio, sabe? Por exemplo, nós estamos aqui, né? E nós vamos ter a imersão GF55. Teve uma pessoa do nosso time que vai vir participar conosco através de uma premiação. O prêmio dela é estar aqui conosco. O pessoal falou, gente, eu nunca vi tanta gente engajada para sair para ir trabalhar desse jeito. É diferente trabalhar em Goiânia de trabalhar no Rio de Janeiro. Mas foi através de uma premiação, né? Mas, por exemplo, o que a gente faz? Define o valor. Como que eu defino o valor? Olhando o meu demonstrativo projetado. Por quê? Porque se o time atingiu aquele resultado, se o time atingiu aquele objetivo, eu vou ter aquele resultado financeiro. Quanto daquele resultado financeiro eu vou proporcionar, investir para que o meu time atinja o resultado? Vamos trazer números. Por exemplo, a farmácia tem, vamos supor que ela tem o resultado de 200 mil reais. Sim. E aí ela faz uma projeção de ter um resultado de 240 mil. A diferença são 40 mil reais. É desses 40 mil reais que o gestor vai definir o quanto ele está disposto a dividir com a equipe, é isso? Exatamente, exatamente. Em cima do resultado projetado, quanto que eu vou compartilhar, quanto que eu vou investir para poder chegar nesse resultado? Aí eu já vi de 10%, 20%, 30% desse valor, só dando uma noção. 50%, poxa, se eu sair de 200... Claro, a gente não está falando de faturamento, tá? Eu não vou dividir 50% do meu faturamento. A gente tá falando de lucro líquido, certo? Tá. Dinheiro na conta. Desse dinheiro que vai aparecer na minha conta, né? Quanto que eu vou investir para chegar nesse resultado? Na verdade, nem é o lucro líquido, é essa diferença... Do exemplo que eu dei, de 240 mil, a diferença é 40 mil. Exatamente. Então, é dessa diferença que esse percentual vai incidir. Exatamente. Sempre. Senão o povo vai ficar doido. Por isso que eu já falei, não é do faturamento. Da última linha, não é nem do DLP, é do DFC. Porque todo prêmio eu pago com dinheiro. Então, é com dinheiro realizado na conta. Não é com aquela previsão de lucro. Importante essa que você fez agora. Exado. Porque realizado. Dinheiro realizado na conta. Porque senão eu faço uma projeção, por exemplo, de premiação em cima do lucro, só que eu vendo parcelado. Entendeu? E aí eu vou ver esse dinheiro daqui 2, 3, 4 meses. Aí é onde também muito dono de farmácia fala assim, esse negócio de premiação pra mim não é bom. Por quê? Porque eu desembolso
a premiação agora e o resultado ainda não foi percebido no caixa. É algo que o gestor ele precisa analisar os números. Por isso que a gestão ela é muito importante. Toda essa tomada de decisão, ela só é realizada analisando DLP e DFC. Analisa DLP e DFC, vê a projeção em cima desse novo resultado, quanto que sobra de lucro final. Desse lucro final, eu entendo quanto que eu estou disposto a investir. E eu vou dizer para você, se esse prêmio for trazer uma mudança de comportamento, você pode investir mais. Uhum. Você entende? Porque tudo aquilo que muda o comportamento, você vai ter resultado perene. Então, às vezes, eu falo assim, poxa, eu vou investir 50%, 90% desse valor que eu vou ganhar, beleza, só que a partir daquele mês, todos os meses seguintes, as pessoas estão condicionadas a se comportar daquela forma. E o prêmio, talvez, nem exista mais. E o que a Bruna comentou, que já puxando um gancho aqui para a área da contabilidade, muitas empresas pagam a premiação, mas não oficializam esse pagamento da premiação. Pagam em dinheiro, não lança na contabilidade, não lança no contra-cheque do colaborador, e isso traz algumas consequências na hora de tomada de decisão contábil e até mesmo de redução tributária dessas empresas. Porque uma vez que você oficializa, obviamente, esse pagamento, que precisa ser oficializado, se é uma premiação, você precisa lançar na folha de pagamento e, obviamente, você vai fazer esse pagamento de forma oficial àquele colaborador, vai lançar na contabilidade essa despesa. Muita farmácia Brasil afora faz esse pagamento e não oficializa na contabilidade, faz com que os demonstrativos de resultado daquela empresa, demonstrativos contábeis de resultado daquela empresa, sejam distorcidos, porque imagina que você não lança um pagamento de um prêmio, que muitas das vezes é relevante, é significativo, e você não oficializa aquele pagamento, o seu demonstrativo de resultado vai sair distorcido, vai sair com uma lucratividade maior do que a normal. E se você paga por conta corrente, ainda mais, porque precisa estar lançado isso no sistema de gestão financeira da farmácia, vai precisar, se o dinheiro saiu da sua conta corrente, você precisa oficializar, porque você precisa lançar na contabilidade todas as informações de valores que entraram na sua conta e que saíram também, e isso, uma vez não lançado, vai distorcer a realidade do demonstrativo de resultado, fazendo com que você tome decisões erradas, equivocadas. Então, às vezes a gente pega lá um balanço patrimonial de uma empresa, um demonstrativo de resultado, está lá, mas essa lucratividade que está aí não condiz com a minha realidade. O lucro contábil está muito maior do que acontece no nosso dia a dia. A gente pega a folha de pagamento, cadê a sua premiação? Mas isso eu pago por fora. Mas pagou por fora, está distorcendo a realidade, além de ser ilegal, poder trazer consequências trabalhistas, nesse caso, né, prejuízos, passivos trabalhistas, ainda faz com que o dono da farmácia, juntamente com a contabilidade, tome decisões equivocadas baseadas em relatórios que distorcem a realidade da sua farmácia. Então, é preciso oficializar esse pagamento, né, Bruna? Precisa lançar de forma oficial, legal, evitando riscos para a farmácia, para a empresa como um todo. Sim. É tão interessante, Bruno, que a gente volta na questão. Premiação é estratégia. Como premiação é estratégia, a gente não pode analisar ela do ponto de vista apenas de gestão de pessoas, ou não é só através desse ponto, ou de ter melhores resultados e tudo mais. Eu vou precisar analisar também o impacto tributário e a forma como eu devo descrever essas rúbricas, se eu devo colocar em um cartão de premiação, e ter o cuidado também dentro da minha empresa para não apenas travestir uma comissão com o nome de premiação, porque isso pode também ter os riscos trabalhistas. Perfeito. Então, eu preciso entender as estratégias tributárias por trás, eu preciso entender os riscos trabalhistas por trás, para fazer da maneira certa, para documentar da maneira certa, e eu preciso linkar isso na gestão de pessoas, que é o quê? Como que eu vou trabalhar com
com essa estratégia, com essa metodologia, para conseguir o melhor desempenho, o melhor engajamento do meu colaborador e que ele seja comprometido com o resultado da minha empresa. E isso é ser gestor. Eu conseguir olhar em vários âmbitos e trazendo o melhor benefício e o menor risco da empresa. Tem muito dono de farmácia pagando premiação em cartão benefício e acha que só isso é fundamental ou essencial. Ele não oficializa essa despesa dentro da folha de pagamento. Então, só pagar a premiação com cartão benefício não cessa. Aquele pagamento daquele prêmio só através do cartão não gera uma despesa dedutível na hora de você fazer o lançamento na contabilidade. Eu tô aqui pagando a um colaborador 5 mil de prêmio. Vamos dar números. Vou pagar através do cartão benefício. Esse cartão benefício é Brasil todo? Isso, Brasil todo. Pode ser pelo iFood. Hoje em dia tem várias empresas, tem a Caju, enfim, várias empresas de cartão benefício que tem por aí. E aí você paga aquela premiação ali de 5 mil reais através desse cartão. Não é que não possa ser pago. Pode ser pago através do cartão benefício. Pode ser feito sem problema nenhum. Mas não é somente isso. Você precisa também lançar na folha de pagamento aqueles valores para que você consiga diminuir o seu risco trabalhista em caso de alguma ação. Está lançado na folha e também na sua contabilidade. O cartão benefício é uma forma de facilitar a distribuição desse recurso, que pode ser em dinheiro, pode ser em depósito em conta, pode ser através do cartão benefício, que tem sido muito utilizado ultimamente. Mas apenas fazer o cartão benefício e não tomar esses cuidados que eu destaquei aqui, pode estar fazendo com que você corra um risco, ou tributário, ou até mesmo trabalhista dentro da sua farmácia. Excelentes observações. Tem mais algum cuidado, Bruna, do ponto de vista de gestão, de recursos humanos, que você considere importante na hora de decidir implantar uma metodologia de premiação? Sim, clareza. Clareza. Você perguntou sobre a questão da premiação em cima do ticket médio. Eu vou pegar aquele exemplo, lembra que você perguntou lá atrás? Bruna, por exemplo, eu vou estipular em cima do ticket médio. Como que eu faço? Por percentual? A questão é o seguinte: quanto mais claro você for e quanto mais simples a metodologia for, melhor. As pessoas complicam demais ou complicam querem fazer planilhas mirabolantes, trabalhar com percentuais de X, Y. Gente, a gente tem que entender que no nosso time tem muita gente que não sabe nem fazer o cálculo de percentual. Então, vamos ser sinceros, quanto mais prático, quanto mais direto, quanto mais simples, mais fácil vai ser eu me comunicar com o meu colaborador. Que eu não posso dar para ele aquela sensação de que a coisa é obscura, de que eu não consigo mensurar o resultado, entender quando não, eu vou ganhar, quando não vou ganhar. Perfeito. Quando eu vejo que, às vezes, eu acho que eu estou na frente e vejo que outra pessoa que ganhou o prêmio... Você tá entendendo? Precisa ser claro. Sim. Precisa ser claro, transparente mesmo e simples. Quanto mais simples for, melhor. Eu vou dar um exemplo de um caso que a gente implantou, de um prêmio, que a gente tinha um ticket de 3 mil reais para uma premiação, né, para o time. E dentro desse ticket de 3 mil reais, o objetivo era aumentar o ticket médio, como você falou, né, perguntou. O que nós fizemos? Juntamos essa premiação a uma gamificação, que a gente chamou de passa nota. E a farmácia ficava aberta 30 dias, todos os dias do mês. E todos os dias tinha R$100 disponível para o prêmio. Como que era feito a distribuição desse prêmio? A pessoa que tinha o maior ticket médio ia lá e pegava a nota para ele. Aí, se você fez uma venda que o valor do ticket médio foi maior, aí eu era obrigada a passar a nota para você. Passa a nota de R$100. A nota de R$100. Aí, no final do dia, ficava com a nota quem
teve o maior faturamento Muito no dia. bacana. Legal, Criativo, excelente dica. divertido. Divertido. Esse muito ponto da bom. diversão é interessante. Aham. Como deixar o processo mais leve, Sim. mais gostoso, Sim. mais divertido. E isso faz parte da cultura. Tá vendo que, por exemplo... Não só o processo, mas deixa até o ambiente, o clima da farmácia melhor. Exatamente. Só que tem que fazer parte da cultura. Porque se você não faz parte da cultura e você tenta implementar uma brincadeira dessa numa empresa que não tem essa cultura, vira briga e confusão. Um colega vai ficar com raiva do outro. Nossa, é mesmo. Então, assim, precisa fazer parte da cultura. As pessoas precisam... Só que quando a premiação já faz parte, quando vocês trabalham nesse clima de competitividade sadia, o que acontece? Lançou uma brincadeira dessa, quando terminou aquela campanha, as pessoas vão falar, quando que é a campanha de novo? Porque vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Né? Muito Então, bacana. é muito legal. Então, é uma brincadeira simples, né? Uma gamificação atrelada a uma premiação. Tem o ticket muito bem definido, porque às vezes fala, poxa, quanto que eu vou definir para poder fazer esse prêmio? Define o valor, define o ticket, você tem certeza que é aquilo que você vai gastar. Agora, você pensa o quanto essa brincadeira pode melhorar o resultado da empresa? Sim. Né? Lembrando que premiação é algo extraordinário que foi atingido em uma meta ou uma política criada para um determinado período, por um determinado tempo. Então, essa dica que ela deu aí foi excelente. Eu fico imaginando a galera puxando a nota fiscal. A nota fiscal, a nota de R$100, a nota de R$100 um do outro o tempo inteiro. Deve ter sido bastante engraçado. Né? É bem bacana. É bem bacana. Meus queridos, já passei por Sim. todos os pontos aqui. Alguma consideração final? Eu tenho um ponto. Um ponto Manda a lá. mais que eu acredito que é muito interessante, Bruno. Sim. Desculpa te interromper. Nada, que isso. Sobre os riscos da empresa, principalmente que você estava falando em relação ao trabalhista e tudo mais, e o que eu falei que era o ponto interessante da gente ter clareza, o que é importante? Documentar. É uma coisa que também as farmácias, elas negligenciam muito. Quando você estipula uma premiação, vai lá e documenta. Sim. Faz um documento, pede para todos assinarem. Não só da comunicação ciência. também, né? Comunicar a eles de forma clara, mas quando a gente está falando de comunicar de forma clara, não só verbalmente, mas também documentalmente falando. Documentar. Por quê? Por que eu documento? Porque eu consigo, por exemplo, em um processo trabalhista, mostrar que aquela era a metodologia de pagamento. Sim. Que aquela era a metodologia. Você entende? Então, diminui também os meus riscos e, por isso, se torna também cada vez mais estratégicos. Legal. Excelente observação. Muito bom. A farmácia já tem um documento, se no futuro tiver algum problema com o Ministério do Trabalho, ela já tem esse documento para apresentar em sua defesa. Exatamente. A gente precisa ver o nosso regimento interno. No regimento interno, eu coloco qual que é a forma da remuneração dos colaboradores, incluindo quais são os cargos, salários, etc. E eu também posso colocar que existem políticas de premiação. E que a política de premiação, ela é temporal, que ela é por campanha. E aí, só que aí o que acontece? Eu preciso anexar quais são as campanhas, quais são as políticas que eu estou tendo para aqueles períodos. Entende que, às vezes, o empresário ele passa muito risco por não fazer o que é simples, o que é básico, por não ter conhecimento também, né? Não é... Né? Na maioria das vezes não é por maldade, mas por não ter o conhecimento daquilo. Não é por intenção de prejudicar, mas pela falta de conhecimento, de consultoria, de assessoria. Exato. Né? É isso, Vivi. Acho que foi muito Encerramos. bom. Muito Tenho bom. certeza que esse vídeo vai poder ajudar muitos donos de farmácia a, enfim, conseguir documentar, oficializar o pagamento da premiação ou implantar o pagamento da premiação da sua farmácia, que eu considero fundamental. Dentro dos custos de pagamento, da folha, né, de pagamento, costuma estar ali entre segundo e terceiro lugar, nas principais despesas da farmácia, e é um risco significativo você não estar oficializando esse pagamento e documentando esse pagamento. Então, tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser ótimo, de ótima contribuição para o nosso público, Vivi. E a gente lança um desafio aqui. Daqui a um tempo, volta agora para sua farmácia.
assista novamente o vídeo, implante uma metodologia de premiação e volte aqui nesse vídeo daqui a um tempo e conte a sua experiência nos comentários. Diga pra gente se os seus resultados melhoraram. A gente acredita que vai melhorar sim e a gente quer saber a história depois. Quer que você conte pra gente os resultados. Com certeza. Bruna, obrigado mais uma vez por estar aqui. Quando esse vídeo estiver sendo divulgado, vai estar próximo do evento que vai acontecer do Instituto Bula, o segundo maior evento do Bula, que é o GF 56, talvez? 56, talvez, lá em Goiânia. Queria que você aqui convidasse o nosso público a estar participando do evento do Bula, que eu considero ser importantíssimo na gestão da farmácia. Tenho certeza que contribui demais para o crescimento dela. Eu sei que o Bula faz um trabalho incansável aí Brasil afora durante todo o ano. O Cadre, você percorrendo o Brasil todo, entregando o que é de melhor na gestão de farmácia como um todo. Então, eu queria que você deixasse um convite aqui para o próximo evento do Bula, que vai ser em novembro, se eu não me engano, para o nosso público, para a nossa audiência. 12 a 14 de novembro estaremos com a imersão Bula GF 56, que vai acontecer em Goiânia. E eu posso dizer para vocês que ela é essencial para a primeira parte de todo esse processo. A gente precisa aprender a fazer conta para tomar decisões corretas. Então, essa imersão, ela traz, além, né, de aprender a fazer conta, que isso você sai sabendo exatamente, uma relação de networking muito importante com outros empresários da área, pessoas que estão vivendo o mesmo processo que você, pessoas que já passaram pelo que você passou e por isso pode trazer dicas, estratégias, ideias para você. Ou você também, com conhecimento que você já tem, pode trazer outras pessoas, né, ensinar para outras pessoas, compartilhar os seus conhecimentos. O networking é muito rico. E manter atualizado. Eu acredito que manter atualizado no nosso mercado é essencial, é o que vai garantir se a gente vai estar nos próximos 5 anos no mercado, sim ou não. Então, esteja conosco na nossa próxima imersão e implantem também as suas premiações. Eu só digo uma coisa, é um caminho sem volta, porque depois que você faz o primeiro, o seu time vai pedir mais. Muito bom, Bruna. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Descomplica Farmacast. Obrigado mesmo, tá? Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Estamos no YouTube e no Spotify, também em formato podcast. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.